Em 2018, a Graphic MSP lançava Jeremias Pele, de Rafael Calça e Jefferson Costa, um quadrinho que foi extremamente elogiado e ganhador do prêmio Jabuti de Literatura, o maior prêmio brasileiro de literatura na categoria quadrinhos. E agora, no final de 2020, temos a continuação Jeremias Alma, da mesma dupla. E será que esse quadrinho ficou tão bom, tão importante, tão legal quanto o primeiro? Jeremias merece. Eu sou a Van e vamos conversar hoje sobre esta dica de quadrinhos para este final de 2020. Os egípcios contavam histórias sobre o livro sagrado de Thoth, que contém os segredos dos deuses. E traz miséria, dor e sofrimento para quem quer que o leia. E garante a visão do olho de um pássaro para quem o escreve. Eu sou velho como a terra e vi as coisas como você. Eu já falei um pouquinho sobre as gráficas MSP aqui em outros vídeos do canal, uma coleção excelente da Maurício de Souza. A Maurício de Souza conseguiu se renovar aqui no mercado brasileiro, desde os quadrinhos infantis, né, já conhecidos da Turma da Mônica, é claro, e a linha da Turma da Mônica Jovem, mangás, e agora a Graphic MSP, que são interpretações dos personagens do Maurício de Souza, nas mãos de outros artistas brasileiros de altíssimo nível. Jeremias Pele foi uma das melhores leituras minhas de 2018. E ano passado, do mesmo autor do Jefferson Costa, temos essa obra-prima lançada pela editora Pipoca e Nanquim, Roseira Medalha Engim, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Já falei sobre ela aqui num videozinho dos melhores de 2019. Uma leitura recomendadíssima também, altíssimo nível de roteiro e desenho e história brasileira importantíssima que precisa ser resgatada sempre. Aqui o Jefferson Costa conta a história da origem da família dele, quando veio dos avós dele lá do Nordeste. E agora, Jeremias Alma. Jeremias era um personagem que demorou para ter mais protagonismo nos quadrinhos, né? Na primeira edição aqui do Jeremias Pele, o próprio Maurício coloca ali no prefácio dele que o estúdio do Maurício Souza entendeu a partir desse Jeremias Pele como é importante mostrar algumas questões e discutir algumas questões aí da sociedade também nos quadrinhos, né? Então, o Jeremias acabou tendo aí uma grande importância, é um personagem muito legal. E aqui, o Jeremias está resgatando também a origem da família dele, né? Nós temos aqui no Pele a relação dele com os pais dele, né? O Jeremias Pele trata de uma questão bem sensível, né? Para quem não leu ali um pequeno spoiler, mas o Jeremias ele acaba recebendo um trabalho da professora dele sobre a profissão e a professora acaba escolhendo para ele uma profissão de pedreiro, né? E aí fica uma questão ali, por que que ele foi escolhido para esta profissão? Porque ele tem o sonho de ser astronauta, né? Ele quer ser astronauta, quer ser escritor, né? Autor de quadrinhos. É uma criança com bastante criatividade, imaginação, uma personalidade bem instigante e ele acaba tendo que escrever um trabalho como se ele só pudesse ser ali algumas profissões destinadas a de repente, por alguma razão de classe ou de cor. E tem diálogos muito bons nesse primeiro, né? Ele não foi vencedor do prêmio Jabuti sem razão, né? Ele realmente é uma obra bem sensível, muito bem escrita, muito bem desenhada, com temas bem importantes para qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano. É um desenho muito bonito do Jefferson Costa. Mostrar que esse foi o anúncio do Jeremias 2, né, que acabou se tornando Jeremias Alma, mais um prefácio aqui do Maurício sobre a importância ali, o protagonismo que o Jeremias merece, e eu resolvi vir dar essa dica. Este quadrinho aqui foi lançado agora em dezembro de 2020, pouco antes aí do Natal, né, e merece ser lido aí quem vai estar em férias aí, tanto por
A classificação indicativa aqui é de 14 anos, né, então vai ter muita criançada, pré-adolescente aí, vai estar de férias também agora em janeiro, então vai poder curtir aí. Fica a dica de leitura aí para os adultos também, tem muito adulto que eu conheço que precisa muito de entender algumas coisas que são discutidas aqui, né. Então o Jeremias ele é amigo do Franjinha, né, o outro personagem do Maurício, né, o inventor, o grande inventor da turminha, e o Franjinha acaba com a família dele, ele vai para a Itália, se eu não me engano, ele vai conseguir a dupla cidadania, né, ele tem a família dele é descendente de italianos, então ele vai com a mãe dele viajar para a Itália e obter a cidadania italiana, né. E aí, a partir disso, o Jeremias ele acaba, eh, se perguntando, né, sobre a origem dos avós dele, sobre a questão ali da família dele, né. E ele não tem muita informação disso, né, os pais dele, o pai dele não fala muito sobre o avô dele, porque aparentemente o pai dele não tinha uma relação muito boa com o avô dele, né, com o pai do pai dele, então ele não tem muitas fotos, não sabe muito sobre os avós dele, sobre o que que eles faziam, né, qual foi a história da família dele. E aí entra uma discussão muito legal sobre as famílias brasileiras, né, da origem tanto de descendentes de escravos mesmos, né, que nós tivemos sim no Brasil aí um período de escravidão bem longo, né, com muitas marcas aí da nossa sociedade até hoje, então muitas famílias se perderam nessa questão, né, da escravidão. Nomes de famílias que foram, por um motivo ou outro, ou intencionamento ou não intencionamento, acabaram sendo apagadas aí da história, né. Então tem uma cena aqui, eu não vou dar muitos spoilers, mas uma cena eu tenho que mostrar. O roteiro é muito bom, o roteiro envolve aqui o Franjinha está vendo os descendentes dele, né, a família dele. Perdão, os antecedentes, né, no caso da família do Franjinha. É um desenho bem colorido, muito bonito. E aí tem uma cena que, por exemplo, quando eles estão visitando a avó dele, que é viva ainda, né, e aí eles estão na sala conversando sobre questões lá da mãe dele, da avó dele, e o Jeremias entra na sala e pergunta: "Gente negra já fez alguma coisa importante?". Então você olha, que pergunta forte, né, o que que ele está pensando aqui? Nós temos uma história riquíssima de profissionais, artistas negros aqui no Brasil que fizeram história, fazem ainda muita coisa em todas as áreas, todos os campos, mas muitas vezes essas histórias não são tão divulgadas, né, o Jeremias não conhecia muita coisa, né, então ele pergunta aqui: "Gente negra já fez alguma coisa importante?". Olha o que se passava na cabeça dele, né, de como a origem negra dele não tem muitas referências históricas, né. E aí, claro, principalmente a avó dele, vai ter uma conversa com ele, né, vai explicar um pouco para ele ali sobre a origem da família e sobre a própria cultura, né, afrodescendente que nós temos no Brasil, aí com influência, por exemplo, os pais do Jeremias são arquitetos, né, os 2 são arquitetos aí de classe média, muitas vezes sofrendo preconceito também por isso, e eles contam, né, para o Jeremias como muito da arquitetura que nós conhecemos hoje e outras áreas aí foram originadas na África mesmo, né, no continente africano, e foi se desenvolvendo até hoje. Então são desenhos muito bonitos. E aí eu não quero dar muito spoiler aqui de umas situações que o Jeremias vai acabar descobrindo e vivendo, umas situações bem questão de preconceito mesmo, que ele acaba sofrendo, descobrindo na vida dele, que já era discutido lá no Jeremias Pele. E aí eles acabam encontrando uma contação de histórias ali numa livraria, com uma personagem fictícia, mas que é baseada na Elisa Lucinda, que é uma atriz e escritora que escreve aqui também na contracapa. Então é uma personagem baseada nela, que ela conhece a história, né, da cultura negra aqui no Brasil, por exemplo, é uma referência. E nessa livraria, por exemplo,
Aqui tem uma referência ao deus aranha Anansi, deus Anansi, que inclusive aparece nas histórias do Neil Gaiman, por exemplo. Quem acompanha o Neil Gaiman, já ele tem uma história sobre os filhos de Anansi, que é um deus africano, né, que se transforma em aranha. E ele aparece também na forma humana como um homem negro, que ele é um contador de histórias, que ele tem uma lábia capaz ali de persuadir e enganar as pessoas, né? Um deus bem inteligente. E aí essa mulher acaba contando para ele, contando uma história da Anastácia. Vai ter referências aqui também à nossa história brasileira, né? Princesa Anastácia. E ela fala uma frase muito bonita, que as histórias são a alma do mundo. E aí tem aqui a ver com o título, né? Alma, porque a alma aqui tem vários sentidos que são usados aqui no quadrinho, né? Alma espiritual, assim, e a alma como, né, esse conteúdo, esse aspecto. No caso aqui, quem é que conta a história do mundo, né? Essa é a alma cultural, né, do mundo também. Então é bem legal. E o Jeremias aprende essa lição também, né? E nós, claro, o leitor, quem está aprendendo aqui também. Então não quero dar muitos spoilers mais sobre a história, mas temos os extras, como sempre, falando sobre a história do personagem, né, do Jeremias, do Maurício. Aí finalmente ele teve uma capa, que é essa da Turma da Mônica Jovem, que ele é o protagonista da capa, a primeira vez que o personagem negro tem aqui uma referência ao deus Anansi, que nas sombras, e aqui uma ficha ali sobre a história dos dois autores, né, que são sensacionais, dois artistas brasileiros do mais alto nível aí, que ainda vão trazer muita coisa interessante para nós aqui, como contadores de histórias, né? E o Jeremias, ele é um contador de histórias, né? Ele quer escrever quadrinhos, ele cria personagens, ele cria histórias, então ele é também um contador de histórias. Tão bom quanto Pele. Duas dicas aí muito, muito legais de leitura. As gráficas MSP em geral são muito boas, mas essas duas também especiais têm aí além da qualidade narrativa da história, elas têm uma discussão bem importante para trazer aí para a gente também. Então fica a dica aí de leitura para este final de ano, para o começo de 2021. Sempre é bom, nós temos sempre coisas para refletir e pensar aí sobre o nosso comportamento, sobre nossa visão de mundo. E esse é o tipo de obra que vale a pena sempre, certo? Jeremias Alma. Essa é a versão capa dura, né? Eu acho que tem nas duas aqui, tem o capa cartão, que é o que tem a pele, e aqui tem a versão capa dura, que é um pouquinho mais cara. Muito bem, esta foi a dica de hoje. Quero desejar aí a todos um bom final de ano, final de 2020. Fiquem todos bem aí esse ano tão conturbado e vamos começar 2021, que a princípio não deve ser muito mais fácil do que foi esse ano, mas continuamos lutando e contando nossas histórias. Obrigada, beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Tchau. Quanto tempo mais podemos esperar? Você contabiliza os dias, numerando os anos para os escribas que registram a história humana. Você vê progresso?